No teu assento aí, meu irmão. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia aí. Nós vamos ler um texto em 1 Crônicas, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos aqui, do 10 ao 23. Vamos fazer menção desse texto. 1 Crônicas, capítulo 11, do 10 ao 23. Eu vou começar no 11, tá, irmão? Para mim, ler o 10 no final, depois que eu vou terminar no 10. Então, a partir do 11, a palavra do Senhor vai dizer assim: Eis a lista dos valentes de Davi: Jazubeão, Actomita, o principal dos 30, que brandiu a sua lança contra 300 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, o Aita, que era um dos 3 valentes, e estava com Davi em Pas-damim quando os filisteus se reuniram ali para a batalha. Havia uma plantação de cevada e o povo fugiu dos filisteus. Puseram-se no meio daquele terreno e defenderam-no, e mataram todos os filisteus, e o Senhor deu grande livramento. 3 dos 30 chefes desceram a rocha para falar com Davi na caverna de Adulão. O exército dos filisteus havia acampado no vale de Refraim, e nessa época Davi estava na fortaleza, na guarnição dos filisteus em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber a água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água do poço junto ao portão de Belém e a levaram para Davi. Ele não a quis beber, mas derramou como adoração a Deus e disse: longe de mim, ó Deus, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocando a sua vida em risco. E assim não a quis beber. São as coisas que fizeram estes 3. Verso 20. Também Abisai, irmão de Joabe, era chefe dos 30, e esse, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. Esse tinha nome entre os 3. Ele era o mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles. 22. Também Benaia, filho de Joaída, era homem valente de Casebel, e realizou grandes feitos. Ele matou 2 homens em Moabe, desceu uma cova, e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio de 2,20 metros de altura. O egípcio trazia na sua mão uma lança, e ele, com um eixo de tecelão, um bastão, desceu, atacou com este cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas foram as coisas que fez Benaia, filho de Joaída, pelo que teve nome entre os primeiros dos valentes. Amém, irmão? Queridos, eu quero falar um pouco sobre coragem essa noite. Nós temos esse tema proposto pelo nosso pastor para este ano. Seja forte e corajoso. E claro que quando a gente ouve falar sobre coragem na palavra de Deus, nós sempre nos lembramos de Josué, de grandes homens de Deus. E eu particularmente lembro de Davi e dos valentes na caverna de Adulão. Sempre falo que quando eu era criança, meus heróis foram esses homens, né? Meu pai fazia uns teatros lá antes de dormir. Toda vez que eu deitava na cama para pegar no sono, o pai ia lá no quarto e ele simulava. Ele construía a caverna de Adulão com as cobertas lá e ele se fazia de Davi, ensinava lá os valentes. Então, quando na reunião o pastor Ezequiel propôs esse tema, logo meu coração ardeu por falar um pouco a respeito disso. E foram homens, irmãos, que são exemplos de bravura, de coragem, de força na palavra de Deus, mas eram homens comuns como nós. Nós vemos eles enfrentando homens muito maiores, leões, circunstâncias adversas, mas eram pessoas comuns. Muitas delas eram pessoas desconsideradas pela sociedade. Muitos homens que se refugiaram naquelas montanhas com Davi no tempo da perseguição de Davi
eram homens que também estavam insatisfeitos, ou eram pessoas que estavam sendo perseguidas por erros que cometeram, perseguidas por terem dívidas que não conseguiam pagar, e estavam agora fugindo. Não eram pessoas que tinham muitas coisas para serem elogiadas, mas se encontraram um dia em torno de um propósito. E sabe, irmãos, muitos de nós chegamos a este lugar assim. Eu fui meu irmão, que cheguei a esta casa aqui como um fugitivo, como alguém que já não encontrava mais nenhuma qualidade para ser elogiado, mas que estava no fundo do poço. E encontrei aqui, graças a Deus, um Davi de Deus. Encontrei uma palavra para perseguir. Encontrei um propósito pelo qual pudesse viver e morrer. Mas sabe, hoje eu quero rapidamente aqui, irmãos, destacar umas qualidades que transformam estes homens comuns em valentes. Características de homens comuns todos temos, mas existem algumas coisas que Deus planta em nós, que plantou nestes homens, que os fazem deixar de ser apenas homens comuns e se transformam em homens valentes. E valentia, todos sabemos, é um sinônimo para coragem. Poderiam ser chamados aqui os corajosos de Davi. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse texto que a gente leu é a fidelidade. Essa é a qualidade de alguém que é corajoso, e precisa ser muito corajoso para ser fiel. Sabe, estes homens aqui, quando eles estavam ali do verso 13 no verso 14, um dia eles chegaram lá e encontraram uma plantação de cevada sendo atacada pelos inimigos, pelos filisteus. E Davi disse: olha, eu não vou sair daqui, eu vou defender esse lugar. E a Bíblia diz que o exército de Israel, lá em 2 Samuel, você vai ler o mesmo relato com outros detalhes, que o exército de Israel se colocou em fuga. Saiu todo mundo correndo de lá, e os guardas reais, aqueles que estavam lá para defender aquele lugar, fugiram. Mas Davi estava lá. E ele tinha com ele valentes também, corajosos com ele. E quando Davi se levantou e se posicionou naquele lugar, eles não fizeram vista grossa. Eles disseram: olha, se o nosso comandante se posicionou, nós também vamos. A Bíblia diz, meus irmãos, lá em 2 Samuel, você vai ler alguns relatos sobre esse momento aqui, que eles lutaram, Rafa, até o ponto da espada ficar grudada na mão. A espada ficou tão presa nas mãos deles que o couro da espada começou a se deformar, e o sangue e tudo aquilo que estava ali na batalha acabou prendendo a espada deles nas mãos. Mas sabe, irmãos, é preciso ser corajoso demais para ter essa fidelidade. Esse é um ano, irmãos, que nós temos muitas batalhas para travar. Esse é um ano que o Senhor está nos chamando como igreja para um tempo de coragem, porque o Senhor sabe, os tempos são maus, os tempos são difíceis e cada dia é mais difícil. Mas o Senhor reuniu aqui nessa casa valentes. O Senhor te trouxe para cá, e meus irmãos, eu não canso de dizer, Ele te trouxe para cá, não foi à toa. Você não veio parar na caverna de Adulão, meu irmão, porque você era um perdido, porque você era um renegado. Não, você veio para cá porque aqui Deus está formando um reino. Aqui neste lugar o Senhor está formando o seu reino. E Ele te escolheu para fazer parte disso. O Senhor está preparando neste lugar guerreiros que estão prontos para serem fiéis até a última circunstância. Senhor, esta é a batalha, então aqui estou eu, aqui estou pronto para isso e vou até o fim. Sabe, irmãos, estes são diferentes daqueles que vão fugir, e vão ter muitos que vão fugir. A gente também está acostumado a ver que no dia da festa a casa lota, mas no dia, meu irmão, de resolver a batalha, de resolver a guerra, são poucos aqueles que não correm.
E o Senhor está te chamando para ser um desses. Em 2024 o Senhor está te dizendo: meu filho, não é mais tempo de fugir daquilo que eu coloquei nas tuas mãos. Não é mais tempo de fugir da responsabilidade que eu estou compartilhando contigo. Eu te chamei para ser obreiro dessa casa. Eu te chamei para assumir responsabilidade neste lugar. É tempo de empunhar a espada e dizer: eu não saio daqui. Eu não saio daqui até que o inimigo caia. Até que o inimigo caia em Xangri-Lá eu não vou parar. Segunda característica que eu quero citar aqui, a gente vê do 15 ao 19. Lealdade. É muito parecido com fidelidade. Mas a lealdade se trata de não somente estar junto até o fim, mas compartilhar do mesmo interesse. A Bíblia está falando de uma história, irmão, de que Davi está lá, olhando para Belém, que está cercada pelos inimigos de Israel. A Bíblia não é clara, mas eu imagino que ele enxerga a fonte lá no portão de Belém. Ele fala para os valentes que estavam ali com ele: quem me dera. Lá em 2 Samuel parece que Davi, ele meio que dá uma ordem assim, né? Eu quero beber. Mas aqui o texto ele deixa mais claro que Davi, como se ele suspirasse, dizendo: quem me dera beber da fonte. Sabe, irmão? Existem desejos no coração do nosso Deus para este tempo. Existem desejos no coração do Senhor. E nós estávamos falando aqui agora a respeito de conhecer este coração do Senhor. Pulsar o coração do Senhor. Quando aqueles valentes ouviram, irmão, imagina eles se olhando assim: caramba, Davi queria muito beber da fonte. Mas e se o rei quer? O que nós podemos fazer? Está todo o exército dos filisteus aqui. Eles são numerosos. Nós já estamos aqui na caverna para a gente não se expor, para eles não subirem aqui e nos matarem. Mas sabe de uma coisa? O Eliabe. Como é que é o nome dos outros aqui? Eu só guardo o Eliabe. O Eleazar. Se esse é o desejo do coração do nosso rei, não existe coisa mais nobre que nós possamos fazer que não seja dar a vida por este desejo do nosso rei. Se esta é a vontade de Davi, vamos descer lá, cara. Se a gente morrer não tem problema, nós vamos morrer fazendo a vontade do rei. Nós vamos morrer cumprindo o desejo que está no seu coração. Nós vamos ter entregado tudo por aquilo que está no seu coração. Vamos descer, vamos colocar a nossa vida, vamos deixar que se nos matem. Nós vamos lá. E aqueles homens descem, meu irmão, porque eles não estavam lá só seguindo ordens. Oh, aleluia! O pastor Ezequiel falou na reunião do presbitério: esse ano eu não vou mais ficar mandando vocês. Esse ano eu estou convidando vocês para pulsarem este coração. Eu estou convidando vocês para sentirem a batida do meu coração. Este é o ano, meus irmãos, nós sentimos o coração do Senhor neste lugar. Paramos de seguir ordens e começamos a morrer e viver por aquilo que o Senhor deseja sobre este lugar. Não se trata mais daquilo que nós somos mandados fazer. Sabe, queridos, eles descem lá. Não fica claro se eles chegam a entrar em batalha. Talvez eles tenham passado despercebidos no meio do acampamento, mas a palavra diz que eles romperam o acampamento. Talvez tenha sido guerreando, talvez tenha sido escondido, isso não importa no final. O que importa é que quando eles voltam, aquele coração, meu irmão, o Nery falou aqui de Davi que tinha esse coração. Aquele coração de Davi fica tão impactado por aquilo que eles fizeram. Sabe, meu irmão, quando o Senhor enxergar em você alguém que não está vivendo só para seguir uma ordem, o Senhor vai se mover em teu favor. Sabe, tem gente que passa a vida inteira orando para mover o coração de Deus, mas tem uma hora, meu irmão, que você precisa se posicionar e fazer algo que é do interesse do Senhor. Sabe, Davi, quando pega aquela água, ele não tem coragem de beber. Ele derrama a água e diz: Senhor, longe de mim beber essa água que poderia ser o sangue deles. Ah, que coisa linda. Eles amavam o coração do Senhor. Eu quero te convidar esse ano, meu irmão. Para de viver pelo teu interesse.
Para de viver por aquilo que está aqui, ó, no teu umbigo, meu irmão. Sabe, o interesse pessoal, a motivação pessoal, o desejo, a ambição dessa vida passa. As coisas dessa vida são passageiras, meu irmão. E não que nós não devemos construir uma vida digna, uma vida saudável. Sim, meus irmãos, nós temos. Mas existem coisas muito mais importantes que precisam mover o nosso coração. Sabe, tem hora, Rafa, que a gente está preocupado com a guerra, com a batalha. Que a gente está preocupado com a nossa sobrevivência. Mas tem hora que a gente tem que colocar até a sobrevivência de lado e dizer: se esse é o desejo do coração de Deus, eu vou descer às fontes de Belém. Tem hora, meu irmão, que a gente tem que pegar o nosso interesse e deixar totalmente de lado por aquilo que é o interesse de Deus. Eu sei que em tempo de novas batalhas, em tempo de homens e mulheres corajosos se levantar, será um tempo que nós vamos ser desafiados a deixar o nosso interesse pessoal de lado por aquilo que o Senhor quer fazer. Amém? No 22 e no 23, nós vemos a terceira característica. Eu falei de fidelidade, eu falei de lealdade, e agora estou falando da terceira. Disposição de assumir os riscos. Muitas vezes, situações que podem levar à morte. Meu irmão, aquele homem lá desceu. A Bíblia diz que foi uma briga feia, né? O cara estava lá, aí ele teve que enfrentar 2 guerreiros lá, venceu os 2. E aí apareceu um cara de 2,20 metros de altura, com uma lança. Ele estava só com um cajado, com um pedaço de pau. Teve que tirar a lança do cara, venceu o cara. E depois desceu numa cova com um leão, cara. Sabe, irmãos, alguém corajoso, é alguém que não fica calculando o risco. Se eu investir tanto, vai faltar. Se eu deixar esse dia de trabalho, vai faltar. Se eu fizer tal coisa, vão me julgar. Se eu subir para pregar, vão me qualificar. Se eu fizer esse ministério, vão dizer que eu não fiz bem feito. Se eu assumir essa responsabilidade, pode ser que eu fale. Oh, meu irmão, esse ano Deus está te chamando para assumir o risco. Toma essa responsabilidade que está diante de você. O Senhor é contigo. Nós não andamos por aquilo que vemos. Nós andamos por uma palavra que recebemos, meus irmãos. Se o Senhor te chamou, assume a tua responsabilidade esse ano. Meu irmão, gente corajosa é gente responsável. Gente corajosa é gente que não foge no dia do BO. Gente corajosa, meu irmão. Hoje eu tive uma lição. Hoje meu pastor me revelou uma lição que eu estava tendo de Deus. Eu morro de medo de altura, irmão. Eu morro de medo de altura. 4 degraus de escada é muito para mim. A gente estava fazendo uma função aí e eu transferi a minha responsabilidade. Porque eu não queria me expor ao risco. Resultado? Tive que fazer de novo. Porque o Senhor, meu irmão, não está interessado em pessoas que fogem da raia no dia de fazer o que é difícil. O Senhor quer treinar neste lugar vencedores. E não vencedores segundo o mundo. Não vencedores segundo os coachings. Vencedores sobre a carne. Vencedores sobre o pecado. Vencedores sobre o diabo. Vencedores sobre as obras das trevas. E para isso tem que ter coragem, meu irmão, de se levantar no dia que vai aparecer a coisa mais simples para você fazer. Assuma a responsabilidade. É comigo. O Senhor me colocou aqui, eu vou responder. O Senhor me colocou nessa função, eu vou fazer até o fim, com um sorriso na cara, porque é para Ele. Amém? Olha lá, para o 10, para a gente começar a encerrar aqui. Volta no 10, você vai encontrar o seguinte. Filipe, como? De onde esses homens tiravam essa coragem? De onde vinha isso? Olha o 10. São estes os chefes, né? Daí ele vai falar a lista que a gente leu. Que o apoiaram valorosamente no seu reino
com todo Israel, para o fazer rei, segundo a palavra do Senhor. Gente corajosa é gente que é movida inteiramente pela palavra de Deus. Aqueles homens, meus irmãos, eles não estavam andando do lado de Davi porque acharam Davi bonito. Não era porque Davi era um grande músico. É porque eles ouviram falar: este homem será rei de Israel. Este homem será rei de Israel. Sobre ele é uma promessa, sobre ele é uma unção, sobre ele é a vontade de Deus. Deixa eu te dizer, irmão, você não está aqui na Ágape porque o fundo preto é bonito. Você não está aqui na Ágape porque o ministério de louvor é uma bênção. Você não está aqui na Ágape porque o pastor Josequiel é o melhor pregador que eu conheço. Você não está aqui na Ágape por acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma palavra sobre a tua vida. Ele quer realizar algo sobre a tua casa. Você tem um papel importante no reino que Ele está construindo. Esses homens se reuniram em torno desse reino. Nós temos um reino para implantar. Deus disse que esse é o reino. Nós vamos morrer pelo reino. Nós vamos viver e vamos morrer pelo reino. E aí, meu irmão, Roger, quando a gente entende que nós não estamos vivendo por um projeto de carreira, que nós não estamos vivendo pela aposentadoria, quando a gente entende que nós estamos vivendo por aquilo que Deus nos chamou para fazer, meu irmão, a gente tem coragem para enfrentar o que tem que enfrentar. A gente não esmorece no dia do leão. A gente não esmorece no dia do gigante. A gente não esmorece no dia do cerco. Porque nós temos uma palavra. Ele nos chamou e disse: ei, meus valentes, vamos implantar um reino. Vamos implantar um reino. Vamos implantar um reino. Ah, meu irmão, naquela cruz, Ele te comprou para ser um valente. Chegou 2024, é o ano dos fortes e corajosos. É o teu ano. É o teu ano de se levantar. É o teu ano de se posicionar. Eu quero te convidar para ficar em pé. Paulo diz lá na carta aos Romanos: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si mesmo. Porque se vivemos, é para o Senhor. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos, quer pois morramos, somos do Senhor. Esse ano, meu irmão, chega de medir o preço. Você foi ensinado aqui desde a fundação dessa igreja a parar de calcular o preço. Você acha que o pastor Ezequiel ficou fazendo a conta? Olha, minha casa vale 200, aqui o terreno vale 100, eu vou perder 100. Você acha que ele ficou se perguntando, meu irmão, aonde que vai dar isso? Em quanto tempo vou recuperar meu investimento? Não, meu irmão, aqui é um altar de sacrifício. Onde a gente vem, a gente não calcula o que vai dar, o que não vai dar. Aqui não é lugar de Ananias e Safira, aqui é lugar de filho de Deus. Aqui é lugar da igreja primitiva depositar tudo o que tem. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Para parar de calcular o que vamos dar, o que não vamos dar. É ano, meu irmão, de pegar tudo. O evangelho nos custa tudo. A nossa recompensa não é desta terra. O nosso investimento não vai ser recolhido no banco. Nós temos um galardão para a eternidade. E eu quero te convidar, meu irmão, você que quer viver para este galardão, você que quer viver para esse reino, em 2024, sai do teu lugar e vem aqui, e coloca diante de Deus aquilo que te impediu até agora, aquilo que te travou até agora. Eu quero que você saia daí e venha aqui dizer: Senhor, em 2024, se tiver que descer com o leão na cova, se tiver que enfrentar o gigante, se tiver que enfrentar um exército sozinho, se tiver que tirar a lança da mão do inimigo, eis-me aqui. Nós começamos o dia falando de igreja primitiva, meu irmão, que eles estavam na mesa e repartiam tudo que tinham. Ah, meu irmão, que coragem é essa de dar tudo o que você tem, sem saber o que vai ser do dia de amanhã? Que coragem é essa de entregar tudo o que você tem? Que coragem é essa de abrir o coração para perdoar, sabendo que pode ser magoado de novo?
o Senhor está falando aqui, existem corações que precisam ter coragem para liberar perdão nesta noite. Este perdão aí, meu irmão, essa mágoa está te travando. Mas hoje o Senhor te trouxe aqui, porque Ele vai fazer de você um valente, meu irmão. O Senhor é contigo. Aquela igreja primitiva, pastor Lucas, terminava o almoço em família, e eles sabiam que de casa para o templo eles podiam ser reconhecidos. Olha, lá vai um crente, lá vai um cristão. Eles podiam ir parar dentro da cova, mas nenhum dia eles deixavam de estar na presença do Senhor. Ah, querido, pode ser que a tua família não vai entender. Pode ser que o teu projeto de carreira vai ser frustrado. Pode ser que o teu projeto acadêmico vai ser frustrado. Mas Deus te deu uma palavra. Seja fiel a essa palavra. Seja obediente a essa palavra. Viva por esta palavra. Nós vamos orar, meu irmão. Mas eu quero que você aí diante de Deus faça um compromisso. Senhor, a partir de hoje, eu quero ser alguém que sente o teu coração, Senhor. E aquilo que for o teu desejo, nem que seja morte, eu vou enfrentar para viver neste lugar, para manifestar neste lugar. Senhor, aqui está a tua igreja, Pai. Aqui estão aqueles que o Senhor está separando neste tempo. Aqui estão aqueles que se refugiaram nesta casa, Deus. E como nós te louvamos por essa fortaleza que o Senhor levantou aqui. Obrigado, Senhor, por ter nos amado quando ninguém nos amou. Obrigado, Senhor, por ter nos escolhido quando nem nós mesmos nos escolheríamos. Hoje nós estamos aqui diante do teu altar, porque nós não queremos viver pelas coisas fúteis dessa vida. Nós queremos viver por este reino. Nós estamos perseguindo essa palavra. Você disse: vão e anunciem o reino. Vão e proclamem o reino. E aqui nós estamos, Senhor. Essa noite nos reveste de coragem. Essa noite nos reveste de força. Eu quero pedir para os obreiros que estão aqui, aqueles que não se ajoelharam aqui, eu quero te convidar, meu irmão. Venha e ore por esses nossos irmãos que estão aqui diante do altar. Os diáconos, os obreiros, os missionários que estão aqui, por favor, orem. Ministre espírito de força e de coragem. Ministre espírito de coragem sobre eles. Que o Espírito Santo dê ousadia. Enquanto Davi louva, você faz um compromisso com Deus. Enquanto Davi louva, você assume a sua responsabilidade para 2024. Enquanto o Davi louva, meu irmão, assume essa camiseta que é sua no reino. Assume a responsabilidade diante de Deus. Gente corajosa é gente responsável. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Quem tenho eu nos céus além de ti? E não há na terra alguém que eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Eu estou disposto a morrer por ti. E com
Construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Eu abro mão. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Aleluia, aleluia.